Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi. Estamos aqui no estúdio Atibaia Jardim para a gravação desse podcast. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Nunes e eu sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. Tenho comigo aqui o Dr. Sidney da Silva. Tudo bem, doutor? Fala, doutor. Tudo bem? Uma boa tarde. Mais um dia de gravação aqui no nosso Jus Esperneandi. Acho que é nosso vídeo de número 42 ou 42 ou 41. Temos bastante gravações. Você que não nos segue, faz favor. Siga lá no YouTube, não esqueça. Isso aí. Hoje nós estamos aqui com uma convidada, a doutora Camila Machado. A doutora Camila vai falar conosco hoje sobre propriedade intelectual. Fala, doutora, boa tarde. Tudo bem? Eu queria agradecer, né, Dr. Sidney, Dr. Daniel, pelo convite. Muito legal. Nunca participei de um podcast, minha primeira vez. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Fica à vontade, doutora. É um bate-papo, só que com câmeras gravando, né? Exatamente. Pode ficar bem tranquila, que é muito bom. Você vai ver, daqui a pouco você vai esquecer que tá no estúdio. Tá, né? bom. Isso aí, doutor. O papo de hoje, doutor, vai ser sobre propriedade intelectual. De onde nasceu isso, doutor? Quem que surgiu com essa ideia de que uma propriedade intelectual tem dono? Exato. Tem dono. Algo não tangível, né? Ser propriedade. É isso? Algo intangível. Como que surgiu isso, doutora? Doutor, assim, eu acho que nasceu já quando o homem identificou na pré-história, sei lá, quando ele descobriu que quando ele sabe, tem um conhecimento diferente dos outros, ele tá à frente do outro e tem poder, tem mais poder. Entendi. Eu, na minha percepção histórica, né, e filosófica, eu acho que foi bem isso, né? A partir do momento que o homem descobriu o poder que ele tem, quando ele tem um conhecimento que o outro não tem, aí nasceu já o direito da propriedade intelectual. E quando que o homem resolveu pôr no papel isso, será? Então, o direito de propriedade intelectual, né, a gente sabe, nasceu quando tinha já os segredos, né, a própria maçonaria, né, também sempre teve os seus segredos, as sociedades secretas detinham os segredos, né, dos arquitetos, né, lembra? Né, da maçonaria. Então, eles já tinham esse costume de preservar direitos, né, que os outros não tinham, não detinham. E aí, conforme foi caminhando a humanidade e tivemos a Revolução Industrial, na Inglaterra, nasceu a necessidade realmente de se proteger, né, por lei formal, os direitos dos inventores, né, na época. Em 1400 e pouco, nasceu em Veneza, teve a primeira lei de patentes. Olha que legal. Veneza. Em Veneza. Legal. Depois teve a legislação, acho que 1700, na Inglaterra, dos direitos autorais. Lei, propriamente dita, por escrito. E a partir daí foi se desenvolvendo, né, conforme o comércio... A humanidade foi desenvolvendo e adaptando para a realidade da atualidade deles. Para a realidade. E sempre foi um direito internacional, né? Porque ela abrange direito internacional. Música, por exemplo, você pega uma música, ela toca no mundo inteiro. No mundo inteiro. As invenções também são espalhadas pelo mundo inteiro, né? É verdade. E aí as multinacionais também começaram a expandir para outros países, começaram também a ter a necessidade de defender as patentes delas nos outros países. E aí foi todo um desenvolvimento, né, em cima dessa lei de propriedade intelectual. Já estou fugindo aqui do nosso roteiro. No Brasil, para você ter uma ideia, quando o Brasil foi colonizado, deixa eu só falar sobre isso também. Na época da colonização, não tinha a lei. Aí eles começaram a trazer as leis europeias. Teve uma primeira lei já de patentes na época do governo do Dom João VI. Na época do Império ainda. Do Império ainda. Já veio essa lei, né? Porque assim, vamos pensar assim, olha, falando de história, né? Muitos brasileiros falam, na época do Império... que o Brasil, isso e aquilo, gente,
Na época do Império, Brasil era Portugal. Nós éramos É. uma colônia de Portugal. As leis que estavam regentes aqui dentro do território do Brasil eram leis portuguesas, né? O Exato. que os portugueses levaram para Portugal pertencia a Portugal, porque Brasil era uma colônia de Portugal. Era uma extensão. Né? É importante deixar É. isso bem claro, que eu vejo alguns comentários na internet e acaba me irritando porque as pessoas pensam que Portugal nos roubou. Não, Era deles. eram deles. A única coisa que era nossa são as piadas que nós tem não até somos- hoje aqui dos Nós portugueses. não somos pessoas que adotam o direito como um regramento de normas, de leis. Mas Isso não é o existem- direito para nós? Existem controvérsias, né? Porque falam que o Nossa. Brasil era dos índios. Na verdade, gente, eu acho que não é de ninguém. É. Essa é a verdade, né? Mas só Viu? para deixar minha colocação aqui, porque o que era lá em 1500 ainda era deles. Ok, continua, doutora. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta, não tá no nosso roteiro aqui, mas é o seguinte. Segredo industrial é protegido por essa lei aqui de propriedade Sim, intelectual? sim. Segredo industrial. Segredo industrial. Tô te perguntando, Sim. qual o nome daquele programa que passa lá dos aeroportos da alfândega? Então, num programa famoso que passa, acho que é na Você NetGeo, se eu não me engano. Eu sei qual que é, do sei aeroporto. Fronteira, não Eu sei. já Isso. assisti também, Sabe é bem qual que é? legal esse Uhum. programa. E eu vi, um dia eu tava assistindo o programa, estava vindo um aparelho celular protótipo dos Estados Unidos. Era um protótipo, um aparelho que não tinha ainda lançado. Estavam trazendo o protótipo para começar a fabricar. Ok. Uhum. E o pessoal que trabalha no aeroporto furtaram o aparelho de uma mala. Nossa. E aí, a companhia, empresa multinacional, informou a Polícia Federal sobre o furto e eles, no mesmo dia, começaram a correr para descobriram quem furtou. Era um funcionário, foram na casa do funcionário, pegaram o funcionário que já tinha vendido para outra pessoa a preço de banana o celular, só que nem existia, ele vendeu para o terceiro. Meu Deus. E aí restou a dúvida se ele sabia que era um segredo industrial ou não, porque se ele soubesse que era um segredo industrial, era uma capitulação crime. criminal. Era um crime. crime, é um crime. Se ele não soubesse, era um furto comum. Nossa. Olha pra você ver Aham. que coisa de Então, doido, né? Legal isso aí, isso. inclusive, tá no nosso. Tava no meu roteiro pra gente discutir, que são os problemas atuais, né? Da propriedade intelectual, confrontando com os crimes cibernéticos e mundiais. Porque, por exemplo, esse caso aí, o que acontece? É um crime, Uhum. né? E um dos problemas da propriedade intelectual, que eu ia falar depois, era esse, que é você fiscalizar de uma fronteira para outra. Então nós vamos chegar lá. Nós vamos Guarda chegar aí, lá. depois Guarda guarda no aí. coração, hein, doutor? Doutora, então É. nós vamos iniciar o nosso roteiro para nós não fugir dele. Aham. E vamos iniciar com a pergunta 1. O que é propriedade intelectual? Propriedade intelectual é o direito que protege toda a criação humana, intelectual humana. Seja invenções, né? Seja de desenhos, artísticas, culturais, conhecimento, hoje em dia também biogenética, inclusive, né? Porque está ligado à cultura, à biodiversidade, à sustentabilidade, porque a biodiversidade também está ligada ao controle da sustentabilidade, né? Do meio ambiente, do planeta que a gente vive. Então, é um direito que abrange muita coisa. E eu acredito que é um direito que vai ficar muito em foco agora, atualmente. Está em crescimento. Está em crescimento. Porque a gente está vivendo um momento de expansão tecnológica absurdo. Sim. E a gente vai enfrentar vários problemas, né? Sim. Relacionados a esse tipo de Agora direito. com a inteligência artificial, né? Que tudo Então, fica mais fácil, mais dinâmico, né? Mais acessível. Mais rápido a criação. Cara, tem umas propagandas na internet lá que a pessoa fala, produza seu próprio livro em Sim. 40 minutos. Eu gosto de assistir Moisés.
lá nas pirâmides do Egito. Vamos lá, gente! Nossa, já viu? Os caras criam um vídeo com a inteligência artificial. Nossa, é muito legal. A inteligência artificial não tem limites. O que eu tenho visto essa são aí vai ser uma questão bem ética. criações de vídeos de pessoas falando do Carlos, do Rafael, do Pedro, aí uma multidão protestando. O que é esse protesto? É por causa do Pedro, o Pedro para de fazer isso, para de fazer aquilo. Feito com IA, não é? Com IA, tudo com IA, É isso, a IA tá aí para revolucionar tudo. Segunda questão, vamos lá. Quais são os principais tipos de propriedade intelectual no Brasil? No Brasil, a gente tem a lei de propriedade intelectual, né, industrial, Tá. que a gente fala, né, que ela vai abranger marcas, patentes, lugares geográficos, né, direitos relacionados a, por exemplo, queijo da canastra, que vem da região da canastra. Então, é um direito também protegido por essa lei. Aí temos os direitos autorais e temos os direitos de cultivares. Cultivares. O que é isso que eu nunca ouvi falar? Cultivares são as mudanças genéticas nas plantas. Então existe... Vou dar um exemplo. Existe a samambaia. Tá. A samambaia é verde, todo mundo conhece a samambaia verde. Aí vai um cientista lá e transforma a samambaia verde através da mudança genética em samambaia amarela. Ele mudou ela geneticamente, ele pega e faz... É no INPE mesmo? É no INPI. É no INPE? O cultivar é no INPE? É. Eu sei um pouquinho porque eu atendo um pessoal de sítio, produtores, e eu tenho um cliente que eles tiveram um problema com patente de uma planta chamada Sampatins, né? Que é aquela planta que eu tenho plantado na porta da minha casa lá, Tá. não sei se você já viu. Aquela florzinha, Aquela né? florzinha. Muita gente acha que é Maria Sem Vergonha. É bem parecida, mas não tem nada a ver com Maria Sem Vergonha. E eu precisei estudar o tema, né? Então existem duas leis. Tem a lei de cultivar e tem uma lei posterior a cultivar, que inclusive a posterior ela faz a interpretação das palavras-chave de dentro da lei de cultivar. Entendeu? Sim. Então, essa é a lei de cultivar. Eu não sabia que era o INPE que protegia. Eu não lembrava, na verdade, que era o INPE que protegia também. O INPI, a gente fala em INPI, né? O INPI ele foi criado em 1970. 1970 aqui no Brasil. É um Olha órgão só. do governo? Do governo federal, né? Não. E a primeira lei mesmo de marca de propriedade industrial foi em 1971. Lei 5.772. Aí começou a legislação brasileira mesmo, depois da Constituição, né, de 1891. Aí começou a realmente o Brasil se preocupar com as leis, porque daí foram vindo tratados internacionais. Né, os países foram se reunindo e criando tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, né? E aí esses tratados foram obrigando cada vez mais o Brasil a se adequar e a evoluir na legislação de propriedade intelectual. Muito legal. E, doutora, e como que funciona, por exemplo, eu quero registrar, por exemplo, um nome, né? O Jus Sperniandi. Tá? Tem um podcast que chama Jus Sperniandi. Por brincadeira, a gente deu esse nome nesse podcast. Antes de você responder essa daí, existe um local para consultar? Existe. Eu quero consultar onde eu quero chegar. O site do INPI. Porque primeiro tem que fazer a pesquisa para saber, para depois fazer a intenção de registro. Isso a doutora mesmo. vai explicar. Então, vamos lá. Vou até falar ali na câmera, para o pessoal ouvir. Então, em primeiro passo, você tem que fazer uma pesquisa de anterioridade, né? Você vai contratar um advogado, um especialista nessa área, e ele vai fazer uma pesquisa de anterioridade na base de dados do INPI. E aí ver se existe a possibilidade ou não de fazer o pedido de registro, porque sempre é primeiro um pedido de registro, né, perante o INPI, é uma expectativa de direito, tá? Então, você vai fazer o pedido, e aí o INPI vai juntar, vai pagar a guia, vai juntar lá no processo administrativo. E aí o INPI vai fazer um exame prévio, vamos chamar assim. E nesse exame ele vai pedir alguma complementação, vai pedir algum esclarecimento, ou às vezes não. E aí você vai cumprir as exigências,
e vai continuar. Aí, depois disso, vai ter um outro exame do INPI, depois que você cumpriu essa fase, e aí vai ser aberto um prazo para oposição de terceiros, que a gente chama. Então, os terceiros que acham que essa marca pode colidir com a dele, vai poder se manifestar. Em 60 dias vão lá poder se manifestar. Esse ato de publicação é no Diário Oficial? Não, é na revista do INPI, que é semanal. Não, tá bom. E aí, a pessoa, igual o edital do Tribunal de Justiça, publica, bota lá. Que se quiser ver, vê. Se não quiser ver... Isso, quem não quiser ver, não vê. Como é que eu vou ter ideia de... Eu vou ver essa semana que se publicou alguém querendo registrar juros premiantes. Então, mas deve ter pessoas especializadas nisso. Assim, porque assim, as empresas, elas contratam os escritórios especialistas nessa área, e aí, esses escritórios, assim como eu já trabalhei em multinacional durante muito tempo, a gente fazia a leitura semanal da revista do INPI. Hoje tem até os aplicativos, softwares que fazem isso. Como Diário Oficial. Fazem essa leitura e aí você fica acompanhando. E você coloca as marcas que você quer acompanhar. Os radicais, né? Então se a minha marca é Jus Esperneandi, eu vou colocar lá tudo que tem a ver com jus na classificação X, que é a minha marca. Do segmento. Do meu segmento. E aí, você vai acompanhar aquilo lá e vai poder se opor. Entendeu? Se alguém registrar uma marca parecida ou que você ache que vai interferir na sua marca. Né, no seu direito. Show de bola, né? Olha que interessante, né? Interessante mesmo. A 3, acho que a gente já passou nela, né? Como surgiu a proteção à propriedade intelectual no mundo. Brasil, no mundo. Já falei um pouco. Nós vamos falar 4. Quais são as principais leis sobre a proteção? Então, é a lei de direitos autorais, aqui no Brasil, né? A lei de propriedade industrial. São leis diferentes. São leis diferentes. A lei de cultivares e os tratados internacionais. Os tratados internacionais, eles têm eficácia plena no Brasil? Precisa passar por algum órgão para ter validade em território nacional? Como que funciona esses tratados? Então, esses tratados, o Brasil é signatário deles, de todos eles. De todos eles. Então, quer dizer que se tiver alguma alteração nos Estados Unidos sobre essa normativa, de forma automática, tem validade dentro do território nacional. A lei dos Estados Unidos, não. Se tiver alguma modificação no tratado internacional... O tratado internacional, por exemplo. Aí sim, daí aplica a todos os países signatários, né? Aplica-se a todos. E aonde que se discute esses tratados internacionais? São convenções? É uma reunião de países? Por exemplo, a Convenção de Genebra, por exemplo. É feito convenções e lá é discutido, é isso? Isso, são todos discutidos em convenções internacionais. Por falar em convenções, quais convenções internacionais o Brasil integra? A Organização Mundial do Comércio, a OMC, a ONU, todas esses órgãos internacionais, né? Legal. Eles têm cada um deles tem uma categoria uma comissão, né? Doutor, e é habitual as empresas, sei lá, as pessoas, os intelectuais procurarem o escritório para fazer essa contratação, esse registro? É habitual, sim. Músicos, escritores se preocupam muito com isso. Apesar que os direitos autorais, eles não necessariamente precisam ser registrados, mas é aconselhável que sejam, tá? Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre crimes cibernéticos, né? Que ameaçam. Vou dar um exemplo do Spotify mesmo. O Spotify, inclusive, tem um filme que chama... Como é que é? Eu até anotei para não esquecer, que conta a história do Spotify. Eu assisti na Netflix, que é muito interessante, porque foi um sueco, né, que criou o Spotify, e a intenção dele era distribuir música para o mundo inteiro gratuitamente. Mas ele não conseguiu. Não, porque tem que pagar, né? Direitos autorais. Direitos autorais. As gravadoras todas entraram para cima dele. E ele teve que cumprir, porque existem direitos. Inclusive, se você pegar lá a década de 90,
década de 90 não existia rede social, ou não existia esses canais streams que existe hoje. Então, os cantores ganhavam um disco de ouro, 1 milhão de cópias vendidas, lembra? Uhum. 2 milhões de cópias vendidas, disco de diamante, Eu disco já fazia pirataria nessa época, quando eu pegava o gravadorzinho, tava lá a rádio, lembra? E aí agora você gravava a rádio. Zezé de Camargo e Luciano, você Aí ia você lá e dá um rec. Lembra disso? Na fita tape? Hoje a gente olha assim, como jurista, cara, você tava hackeando a rádio. Que louco isso, né? Então, e isso é uma coisa Tirou, né? Esses canais tirou essa... Mas eu vou esse falar, prestígio. gente, que nós vamos enfrentar problemas sérios agora, porque a internet, né, ela difunde uma informação em minutos, Sim. em uma escala absurda, né? Então, por isso que os crimes de propriedade intelectual estão sendo cada vez mais difíceis de ser Por isso tem tanta gente doente, doutora. fiscalizados. Muita informação para processar. A Sim. humanidade não está preparada para tantas Não, informações. não tá mesmo. Né, doutor? A humanidade não, mas a tecnologia sim. A tecnologia Então, tá, mas a exatamente. humanidade, Nós o não. corpo humano, o organismo não está preparado não, para mas processar tantas informações. Mas pode ter certeza que existem fazendas aí de maquinários preparados com energia solar e tudo mais para processar dados. Agora o ser humano fica sempre um passo atrás, né, da tecnologia, não tem jeito. Doutora, e aí, complementando a pergunta do doutor Daniel dos crimes cibernéticos, de que forma a senhora pode dizer que eles ameaçam a propriedade intelectual? Eles ameaçam porque eles são muito rápidos, né? São muito fáceis hoje em dia pelas redes sociais, pela internet, pelo WhatsApp. É muito fácil eles pegarem uma imagem com a inteligência artificial, uma marca, e fazer um site fake, né, de uma empresa que tem seus direitos, que paga as taxas, impostos. E não é só isso também, a gente pensa, né? O hacker, aquele que consegue desbloquear, por exemplo, um Windows, que você vê pessoal que vende pirataria. A famosa pirataria dentro da própria internet. Antes você via pirataria nas esquinas da cidade, que o pessoal vendia DVD pirata, lembra? Gravava no cinema, né? Isso. Hoje não. Hoje você tem tudo de forma online. E não deixa de ser um crime cibernético. Eu já defendi muitos crimes de venda de CD pirata. De CD e DVD pirata. Aqui em Atibaia tinha muito. Aqui em Atibaia tinha. Você passava ali no centro, ali a cada esquina tinha um vendedor. Benedito Almeida Bueno, a cada esquina tinha um vendedor de CD. Era muito como hoje em dia tem nos canais aí que se escuta a música. Então acho que não deve. Diminuiu eu acredito muito. Que não deve existir diminuiu muito, né? Então, hoje em dia tem os remixes, né, que a gente tem. Como que você vai proteger, né, os direitos autorais dentro de um remix? Existe muita discussão em relação a isso. Quando o DJ cria uma batida. Exato, e pega uma música, pega outra, e faz uma música, uma terceira música com música de outros. E aí? Não, então é uma baita pergunta. E aí? Então, como é que isso é protegido? Isso daí é uma discussão. Pega um pedaço de música de cada um, cria uma baita de uma batida. Essas são as discussões atuais. Que o Poder Judiciário e as convenções, as organizações estão discutindo. São problemas que estão em discussão. Principalmente por conta da inteligência artificial que pode criar uma música. Sim. Então. Olha, eu tava assistindo um canal de um rapaz que é roqueiro, enfim. Ele é produtor musical. Essa que é a verdade. No YouTube. E ele tava muito bravo. Por quê? Alguém criou uma banda de rock parecido com os Beatles, só que numa atualidade. É uma música, um pop rock indiano, um negócio, sim, novo, tá? Então, nós temos 4 integrantes dessa banda de rock, totalmente fictícios, que não tem histórico nenhum na internet, essas pessoas não existem, foram criadas, tá? E vozes originais, não é copiado de ninguém, com letras originais, com singles criados pela internet, viralizando no Deezer, no Spotify, com milhões de visualizações e com muitas pessoas seguindo e gostando da música.
que não são reais. Uhum. E aí a crítica que ele faz é até que ponto, né, vamos chegar com a IA, porque estão criando legiões de pessoas que estão seguindo, virando fã, de pessoas que não são reais, não existem, né? Neste caso, que eu estou dando um exemplo, vejo que não há perigo para uma propriedade intelectual, vez que não há a utilização de algo já existente, não é um cover, não é um remix. Criou-se uma Criou-se criação. uma coisa nova. É uma criação. E aí que vem. Como que fica a propriedade intelectual dessa criação? Da IA. Né? Então, no primeiro momento, a gente pensa que a propriedade intelectual foi desenvolvida para proteger os direitos de humanos. Criatividade humana. Tá. Então, eu acredito que é essa discussão, né, que vai ser desenvolvida. Exato. Que já estão Muito discutindo. bem. Mas olha só, atrás de uma inteligência artificial, vou falar por um programador. Existe prompts, existe uma engenharia por trás da inteligência artificial. A IA não faz nada sem um prompt, sem que haja um comando. E esse comando, ele tem que ser, por enquanto, ele tem que ser uma engenharia de comandos, engenharia de prompt. Então, ainda assim, ainda tem participação humana, porque ela ainda não tem uma inteligência de se programar. Por enquanto. Vocês já assistiram aquele filme lá da Ford, da fabricante Ford, que foi quando um cientista inventou o limpador de para-brisa intermitente? Você já assistiu o filme? Não assisti. A Ford inventou o limpador de para-brisa. Ficava sem separar. Uma pessoa foi lá e inventou o limpador de para-brisa intermitente. Vai para... o relé. Isso, 5 segundos. O relézinho. E aí, foi um processo de anos e de milhões de reais, né? Tem um filme, inclusive, sobre o tema, que a Ford falava que a invenção era dela, que ele não poderia ter direitos autorais sobre aquela invenção. Mas ele melhorou, né, a invenção, né? E aí houve uma discussão muito grande e, assim, uma das cenas que eu lembro bem é que ele pegou, para exemplificar que não era dela a invenção, que não era da Ford, era dele. E ele foi tentar explicar o porquê. Ele catou um dicionário, levou na audiência. Falou, olha, e levou um livro. Falou, olha, aqui eu tenho um dicionário. Nesse dicionário tem milhares de palavras nele, certo? Milhares de palavras. Aqui eu tenho um livro do autor fulano de tal, ele escreveu esse livro. Todas as palavras que tem nesse livro tem aqui. Nem por isso o direito autoral desse livro é de quem criou o dicionário. Ele falou, esse cara que criou o livro... Ele teve a intelectualidade dele de usar essas palavras numa combinação que criou-se esse livro aqui e tornou-se ele autor, proprietário desse direito intelectual. E é por isso que eu me sinto também o dono da propriedade intelectual da invenção do limpador de para-brisa intermitente. Eu não me lembro o nome desse filme, depois eu vou tentar pegar o nome desse filme e vou passar para vocês. Porque você trouxe uma questão que eu vou falar para vocês que existem dentro das multinacionais. Eu trabalhei muito tempo com patentes, propriamente dita, né? E o meu chefe, ele era advogado e engenheiro químico. Ele trabalhou, inclusive, no INPI. E ele era o responsável da América Latina inteira, né? E o que acontece? A gente fazia contratos de cessão com os inventores, o pessoal que trabalhava, os inventores, os engenheiros que trabalhavam na fábrica e desenvolviam as fórmulas. Existia um contrato de cessão de direito, que era eu que fazia, inclusive, e a gente fazia em português e inglês, né? Porque eram contratos internacionais. E ali naqueles contratos ficavam estipulados os segredos, que ele tinha essa responsabilidade e não podiam ser difundidos aqueles conhecimentos, né, que iam ser patenteados, e eles tinham que ceder os direitos para a empresa da patente. Entendeu? Então isso era tudo para evitar esse tipo de discussão. O que essa pessoa que inventava, por exemplo, ela ganhava com isso? Tinha algum ganho? Ela não ganhava nada, porque ela era funcionária. Ela era funcionária. Ela era funcionária. Entendi. E estava no contrato de trabalho dele, inclusive. Entendi. São questões bem complexas, porque envolve o direito do trabalho e o direito de propriedade intelectual, né?
Nossa. E teve gente, também teve alguns que entraram com ação Uhum, depois, né? Para sim. questionar isso. Para questionar. É. Doido isso. É. Vamos lá. Quais os limites legais para o uso de obras protegidas por direitos autorais no treinamento de modelos de inteligência artificial? Olha, É o que a gente uma estava pergunta, falando. antes né? que você inicia, eu vou te falar aqui. O nome do filme é Jogada de Gênio. Ó, né? eu vou colocar aí na tela para o pessoal ver. Jogada de Gênio. Jogada de Gênio. Ou Gênio Indomável. Uhum. Né? Mas Gênio o nome oficial, o nome do cara mesmo, o nome real da pessoa que inventou o limpador de para-brisa, que travou uma grande briga com a Ford, é Robert Kearns, né? Então tem esse filme aí, você vai colocar, doutor, depois Sim, aí eu na coloco tela? lá. Uhum. Coloca Coloca também na o filme do Spotify, chama Som na Faixa. Som na faixa. Aqui o Google diz que é Jogada de Gênio, e entre parênteses ele coloca anteriormente Gênio Indomável, tá? Então é o filme, a história tá aqui, ele relata a história, inclusive, aí. É muito interessante esse filme, ele é antigo, viu? Filme de época, né? Uhum. Ele é bem antigo. Agora que você está me lembrando, também tem um filme também de uma mulher que inventou o raio-x. Também acho que teve uma discussão também de direito de de tem propriedade. vários filmes que antigos, reais, baseados em histórias reais, que relatam brigas, né, que tiveram sobre propriedade intelectual. Esse filme aí, inclusive, ele tem não vou dar spoiler, mas ele tem um final feliz da ótica jurídica, mas triste para a pessoa, para as partes, né? Assiste que vale a pena, tá? Legal. Qual que é o número da nossa pergunta, doutora? Aqui que eu perdi aqui a sequência que eu estava procurando. Qual que a sua pergunta? Eu já estava chegando aqui embaixo, doutor, na número 1 das perguntas para reflexão e debates. Então vamos lá. Doutora, quais os limites legais para o uso de obras protegidas por direitos autorais no tratamento de modelos de inteligência artificial? Então, os limites, eu acho que a gente tem que... vamos ter que ter uma discussão ética, né? Tá. Acima de tudo. Você acha que com o atual governo, que ele quer regulamentar as big techs, quer regulamentar, quer impor limites, essa questão do governo federal hoje, ele estaria abarcando essa questão dos limites legais? Ou não? Ou é só para a questão de liberdade de expressão? Então, eles estão, na verdade, eu acredito assim, que eles estão mais vendo os direitos, a supremacia deles como Estado, do que os direitos individuais, né? Eu acredito que tem que ter um pouco mais de equilíbrio aí, teria que ter um pouco mais de equilíbrio. Entendi. Entendeu? Porque os direitos à expressão estão sendo, né, restringidos cada vez mais, a liberdade de expressão. Então, porque assim, quando a gente fala de regulamentação das big techs, pensa comigo. São os big techs? Pensa comigo. Quem é a dona da Gemini? Google. A Google. É uma big tech. Quem é a dona da Copilot? Microsoft. É uma big tech. Entendeu? Então nós temos várias inteligências artificiais que são geridas por big techs. Né? A DeepSeek, por exemplo, é uma big tech chinesa. Então, mas são indústrias de fora do país que se utiliza aqui. O governo tem como avançar em cima? Então, eles querem regulamentar essa questão. Qual é vejo eu, né? Não conheço a legislação ainda, não sei qual é a proposta de fato, mas o que eu penso, como regulamentar o acesso a essas inteligências artificiais? Fazer com que o IP que se acessa, que é o endereço, seja monitorado. E aquela big tech que queira ter atividade dentro do território brasileiro tem que ter um escritório com um representante no Brasil com registro. Com registro. Entendeu? Para ter alguém que responda pela big tech. Por ela, Entendeu? É isso que eu quero de ninguém, né? Porque quando você tem um direito, você tem responsabilidades. Exatamente. Então, o direito da propriedade intelectual, no caso, ele é um direito que resguarda, né, todo esse direito intelectual.
mas existem as responsabilidades. Sim. O direito serve para isso, né? Direitos e responsabilidades. Mas eles têm sim endereço aqui, tem Nem sempre. estrutura, tem. Eu vou falar do Google. Tá, do Google. Não, às Google vezes, sim. às vezes eu faço impulsionamento pelo Google AdWords, Sim, né? Uhum, E aí quando você vai fazer um impulsionamento de alguma coisa, você tem que fazer um Pix. uhum. E aí o Pix, ele tá endereçado no sentido, tá com bancos aqui do nosso território nacional, né? Inclusive, se for fazer impulsionamento, às vezes quando tem os eventos lá da associação da Bracrim, que eu faço impulsionamento para divulgar o evento... Vem nota fiscal e tudo. vem nota... Não Sim, só isso, né? A hora sim, que você sim. vai pagar, tá escrito lá, Meta, Facebook. Sim, sim. Aparece Meta, Facebook. Mas escuta Entendeu? só, existem algumas Big Techs, por exemplo, que foi vetado pelo Alexandre de Moraes, nosso querido ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, a empresa do Elon Musk. Então, mas acho que Entendeu? aí Porque ele partiu não mais pra uma briga tinha. pessoal, né? Mas Aí- ele não tem um escritório dentro do país, Que é o X, né? que é o X. É o X. Entendeu? E aquela da Starlink também. Mas não tá tinha. regulamentado, doutor. No direito... Mas o Google não está regulamentado em lei, mas ele tem escritório aqui. Não, mas é organizado, olha, mas... eu acredito que essa legislação ela vai ter que ser uma legislação internacional através de tratados é isso. internacionais e eles vão ter que regulamentar Vão isso ter. em algum momento, agora, sim. Uhum. Não dá pra Pra esperar ontem, muito, que não dá pra explodiu, né? esperar. Explodiu. Eles vão ter que regulamentar Sim, isso sim. internacionalmente. O problema é que nós temos Porque uma esse é um dos narrativa problemas. política por trás disso, É. querendo calar as pessoas para que elas não possam expressar o que elas pensam, expressar sentimentos ou opinião, seja ela correta ou não, não interessa. Expressão é expressão. Eles querem calar algumas pessoas, Sim. né? Usando como artifício, como base, a questão de, olha, se não está regulamentado, você não pode falar. Ou, o que eles querem fazer se eu fizer algum discurso, o qual eles entendam que é um discurso de ódio dentro da rede social, quem é responsabilizado? O Facebook, por exemplo. Né? Eles querem Sim. responsabilizar não quem falou, e sim aquele que está transmitindo a mensagem. Ou seja, Isso. seja o Como que Google, vai- o mas Instagram, não tem Facebook, como, não entendeu? tem como. É. não E aí tem as como. empresas estão com o pé atrás. Calma aí. Eu vou ser responsável pelo que o usuário fala Não dentro tem da como. minha rede, Não tem entendeu? como. complicado. O governo, sei lá, o legislativo, o judiciário tem que pressionar o legislativo para criar isso uma lei, então. Sim. Ou os países têm que se reunir e fazer um uma tratado, convenção, igual um tratado. tratado de direitos humanos, o tratado... Porque a gente está né? vivendo uma guerra. Sim. A gente está vivendo uma guerra digital. Digital. Né? Digital. De direitos digitais. Digital. Porque Exato. a gente tem a lei de proteção de dados, Uhum. né? Porque o que acontece? Por que a propriedade intelectual também fica muito difícil de ser fiscalizada digitalmente? Porque os mecanismos que a gente tem hoje de defesa da lei de proteção de dados, então você pode fazer transações onde você não aparece, né? Com essa lei. Muitas. E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo, isso implica em não conseguirmos fiscalizar a lei de propriedade intelectual que está sendo lesionada ali naquele ato, Sim. né? É por causa do anonimato. Isso, porque estamos falando aqui de TI, de tecnologia. Sim, É sim. uma linguagem que às vezes nem eu ainda estou familiarizada, porque Sim. não é minha área. Todos nós estamos aprendendo aos Estamos poucos aprendendo. a força. A força. A força, Porque não né? tem jeito, a gente Exato. vai ter que lidar Ou a com gente tudo aprende isso. ou a gente vai ficar para trás. A gente não tem muita opção. Então a gente está correndo atrás do prejuízo agora. Nós não somos técnicos em informática, não temos formação, mas estamos correndo atrás. Se pegar aí os últimos, vamos falar de 2012 para cá, os últimos 13, 15 anos, o mundo virtual ele deu um boom, ele explodiu, ele deu uma avançada tecnológica que você não consegue acompanhar. A gente não consegue acompanhar, não consegue, entendeu? Não consegue. Você está aí treinando para poder implantar uma IA no seu comércio, de repente já vê uma mudança Sim. e uma outra plataforma com uma novidade, com outra proposta. Você não deu tempo nem de aprender essa aqui, já tem uma outra para você conhecer, né? Exato. É difícil de acompanhar, né? E por isso que talvez tenha que criar regulamentação, sei lá, limites ou algo parecido. Eu o acho que assim, tratado- a regulamentação ela é bem-vinda, É. desde que ela seja uma regulamentação que seja
moderada, seja implantada de uma forma que não prejudique só um lado. Né? Equilibrada. Equilibrado. Então, e o que a gente vê hoje no Brasil tá tendo um peso maior, Sim. né? Em relação a um lado só. Exato. Né? Exato. E Sim. a gente tem que observar que, por exemplo, que nem a lei de biotecnologia, né, por exemplo, biodiversidades, elas servem também para sustentabilidade, proteger a sustentabilidade do mundo. Sim. Por exemplo, retirar as biodiversidades da Amazônia, né? Uhum. Isso é para o bem de todos. As patentes vão ser públicas, vão ser livres ou não? Esse tipo de discussão que a gente vai começar a enfrentar cada vez mais, eu acredito. Doutora. Porque a gente precisa ter acesso à cultura, a conhecimento. Então, essa lei, ela tem que ter muito bom senso e equilíbrio, porque ela não pode limitar as nossas liberdades, os nossos direitos fundamentais como seres humanos. Né? Doutora, a propriedade intelectual, ela é eterna, o direito sobre a propriedade, ou ela cai em domínio em algum momento da sua existência? Domínio público, são né? vários, por exemplo, o direito autoral, o direito moral, ele é perpétuo. O direito moral do direito autoral. Direito moral? Do direito autoral. Então, o que é o direito moral do direito autoral? Por exemplo, se você é um autor de um livro e você falaram mal ou fizeram algum plágio, alguma coisa, isso é um direito moral. Ah, isso não morre. Isso não morre. Mas o livro em si, ele vai ter, a partir do momento que o autor falece, você tem 70 anos ainda em vigor. Depois cai em domínio público. 70 anos. Direito autoral. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ó, tô lendo ele. Vai. Agora, o direito de... O Mistério dos 5 Estrelas, coleção Vagalume. Dom Casmurro, Machado de Assis. Agora, a gente tem marcas. Marcas tem aqui no Brasil, 10 anos, e você pode renovar a cada 10 anos. Marca, né? Sempre, para sempre. E música? Música, direitos autorais. Tá. Entra em direitos autorais. Patentes, 20 anos. Desenho industrial, 10 anos e pode ser renovado por 3 vezes consecutivas de 5. Entendi. Depois cai em domínio público. Então, cada uma tem um prazo. Certo. Tem um enquadramento. Depende do segmento. Depende do segmento. Doutora, sobre a Fair Use, é assim que fala? Fair Use. Como o conceito de Fair Use pode ser aplicado ou adaptado ao contexto do treinamento de inteligência artificial? Olha, é uma questão que a gente vai ter que discutir. É uma coisa nova. O que é Fair Use? É o uso fácil. Né? O uso fácil mais facilitado. A facilitação ao acesso à IA? A IA. No caso? Eu tô penando para aprender a mexer com as minhas IAs, mas tá indo. Tá difícil. Não tá fácil, não. Vamos lá, continua. Qual é a próxima, doutor? 3. Existem mecanismos eficazes de licenciamento coletivo que possam atender às demandas do uso massivo de obras por sistemas de IA? Jesus, essa pergunta é bem complexa. Chegou na metade, já esqueci o que eu tinha falado, mas se a doutora lembrar aí... Então, gente, todas essas questões são polêmicas, né? Porque o que acontece? A IA ela vai facilitar a divulgação em larga escala. A gente vai começar a fazer as coisas de forma muito rápidas, né? Então, eu não sei se existe mecanismo. São questões que são ainda muito novas. São questões que a gente vai ter que sentar para discutir. Falar em questões rápidas, né? Eu estou utilizando dentro do meu escritório agora, para quem não sabe, a Gemini Pro, né? Ela está me assessorando a fazer algumas questões dentro do meu escritório, tem me ajudado, lógico que o serviço jurídico é por minha parte, mas ela me ajuda bastante.
E dentro do que ela me ajuda, ela me entrega resultados em 3, 4 minutos. Ela leva um tempo para processar os dados e me entregar o que normalmente eu peço. Rapaz, estou ficando injuriado, porque o meu trabalho que eu fazia em 4 horas, ela leva 5 minutos. Eu quero que ela faça em 1. Olha o sentimento humano de algo que veio para ajudar, realmente está ajudando, mas agora eu estou insatisfeito com a velocidade que ela me entrega. O ser humano nunca está satisfeito. Não é doido isso? Muito bom. Doutora, eu queria complicar um pouco o nosso tema aqui. Meu Deus. Porque já vai dar o nosso tempo já. Ó. Mas eu queria, talvez seja dúvidas aí de muita gente. Sim. Em primeiro lugar, quanto tempo demora para a gente ter a concessão da propriedade intelectual? Se você deu a entrada, imagine que eu escrevi um livro, eu dei entrada. Como funciona? Não, vamos falar do Jus Sperniendi, eu quero registrar. Vamos registrar essa marca, doutor? Vamos registrar? Então, no INPI hoje demora em torno de 2 anos. Nossa, tudo isso? Porque tem toda aquela fase que eu te falei do exame, pré-exame, depois o exame formal, depois o deferimento ou indeferimento, oposição de terceiros. Demora 2 anos. 2 anos para um processo simples de registro de marca ou patente. Tá. Não, beleza, demora 2 anos. E não é barato, né? Isso que eu ia falar, o custo do governo, não do advogado. Tem uma tabela, o INPI tem uma tabela que, inclusive, vai entrar uma tabela em vigor agora em agosto, nova, com valores novos. Teve um aumento significativo, sim, mas se for uma pequena empresa, é em torno de uns R$600 para depositar uma marca. Tá? Um pedido de registro de marca. Se for uma empresa normal, em torno de 1.200, nessa faixa. Tá? Essas são as taxas iniciais. E os honorários do advogado, tá na tabela da OAB? Na tabela da OAB. Tem lá? Tem. Eu nunca percebi, porque inclusive, eu nunca os honorários são altos, viu? Não, a tabela é o norte, né? É o mínimo. Não, é o mínimo, mas existe lá a previsão. Existe propriedade intelectual. Legal isso. Existe. Legal. Tá. Uma outra dúvida. Imagine que eu vá registrar o nome do nosso podcast. Sim, legal. Né? Vamos fazer. Imagine que nós iremos registrar. Eu faço o registro e durante a pesquisa eu descubro que já tem um podcast com esse nome, mas não há registro dele. E ele é mais antigo que o meu. O meu registro ele vai dar prosseguimento? Como que isso funciona? Vai dar prosseguimento, né? Porque, em tese, a lei ela beneficia quem faz o registro no INPI. Mas ela pode ser questionada, tá? Judicialmente. Tá. Judicialmente. Pelo outro que é anterior. Ele tem que demonstrar anterioridade. E aí é uma questão, né, que vai ser discutida no judiciário. É igual imóvel, meu amigo. Só é dono quem registra. Não adianta fazer escritura de compra e venda e não registrar que não é dono. Você tem expectativa de direito, mas só é dono quem faz o registro no cartório de registro de imóveis. É isso aí. Isso aí, fica a dica. Muito bom. Eu acho que eram essas as minhas dúvidas que eu tinha. E eu vou falar só mais. A marca ela pode ser mista, nominativa ou figurativa. Então, por exemplo, eu sempre aconselho meus clientes a terem um logotipo diferente, porque isso ajuda no registro da marca. Tá? Porque às vezes o nome em si você não vai conseguir registrar porque é um nome de uso comum que a gente fala, uma expressão, né, que não dá para ser registrada. Mas se você tem um logotipo forte, diferente e bem distinto, né, no mercado, e dependendo da classificação e da pesquisa prévia que a gente tem que fazer, você consegue mais facilmente registrar o registro. Legal. Show de bola, né, doutora? Show. Doutora, tem mais alguma coisa que queira acrescentar a essa nossa conversa? Não. As outras questões a gente vai fazer conforme o movimento da tecnologia vai acontecendo, vão surgir várias questões. É isso aí. Para você que nos assistiu até aqui, tem dúvidas sobre esse tema, pode usar nossas redes sociais, nossos canais, para mandar as perguntas que a gente repassa para a doutora Camila, tá bom? Sim, estarei à disposição para responder. É isso aí. Bem,
Então, finalizando aqui o nosso podcast, que foi muito bom, esclarecedor. Gostaria de publicamente agradecer a participação da doutora, de ter aceito vir aqui gravar conosco. É uma honra para nós recebê-la e ter, A honra é minha. e ter com a gente aqui uma divisão de um conhecimento, né, doutora? Uhum. Isso Ímpar, né? Uma ímpar. matéria ímpar, né? Exatamente. Não foi legal a É uma discussão, matéria ímpar. né? Obrigado por ter vindo. Fala pra gente uma rede social que as pessoas possam te seguir no Instagram, no Facebook. A doutora tem alguma rede? Eu não tenho rede social. Por isso que é inteligente. Tá vendo? Tá vendo? Não fica perdendo tempo com rede social. Por isso que não tem depressão, não tem problema de saúde. Tá vendo? É Não isso tem aí. rede social. Mas quem quiser pode me procurar através do Dr. Sidney no escritório dele. Estarei Silva. atendendo lá. Como que é, doutora? Arroba. Quem quiser achar a doutora Camila e discutir ou contratá-la, ela trabalha comigo no escritório. O nosso site é www.advocaciasilva.adv.br. Inclusive, as credenciais, a biografia dela está lá no nosso site. É isso aí. Isso. Então, Faço trabalhista também. Faz trabalhista também, olha. Fica aí a dica. Então, para você que ficou até aqui nesse podcast, nos assistindo no YouTube ou nos escutando no Spotify ou no Deezer, que estamos lá também, não se esqueça de fazer a tua inscrição no nosso canal lá do YouTube, dar aquele like e mandar o link desse vídeo para o teu coleguinha. Vamos fazer com que o Jus Esperneandi chegue mais longe e para mais colegas. É isso, ficamos por aqui e até a próxima. Até mais, pessoal.